Podcast Chá com as Doulas. Bem-vindo ao nosso podcast Chá com as Doulas. Eu sou Sabrina, sou mãe da Ana Sofia e da Clarice e sou doula. Meu nome é Aline, eu sou mãe da Anne e doula. Eu sou Mislene Fará, mãe da Aline, do João e doula. Esse episódio é o nosso especial Agosto Dourado. E hoje vamos falar sobre a importância da nutrição e da suplementação durante o período de amamentação. A nossa convidada de hoje é a Paula Tâmara, nutricionista. Bem-vinda, Paula! Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Por favor, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho sua formação, seu trabalho. Boa tarde a todos. Meu nome é Paula Tâmara, sou nutricionista. Primeiramente, queria agradecer, pelo convite, para estar falando um pouquinho sobre a nutrição aí na amamentação, nesse agosto dourado. E eu sou formada há 11 anos. Já trabalhei em muitas áreas da nutrição e há um pouco mais de 2 anos eu passei por uma experiência bem traumática, Eu tive uma perda gestacional e a partir dessa perda eu fui estudar, a respeito de gestação, fui tentar entender o que tinha acontecido, o que tinha dado errado. E a partir de então mergulhei nesse mundo materno-infantil e hoje não faço outra coisa a não ser cuidar de casais que desejam engravidar, de gestantes e de mamães aí que estão amamentando. E sou, assim, apaixonada, completamente realizada pelo que eu faço. Paula, qual é o básico da suplementação que as gestantes de risco habitual precisam durante toda a gestação? Tá, então assim, eu trabalho com a personalização, pensando em gestação, então cada pessoa é única. No início do pré-natal, então quando os casais me procuram ou a mulher me procura para se preparar para engravidar, eu passo uma bateria de exames, relacionados à nutrição, a gente vai verificar todas as taxas e a partir daí a gente monta a suplementação. Então, pensando em nutrientes, para esse gestante, é indispensável o ferro, vitamina D, ômega 3, o zinco, a colina, o complexo B de um modo geral, aí vai entrar o famoso ácido fólico, a B12, a B6, e a gente sempre trabalha nas formas ativas, pensando nessa gestante obter aí o máximo de aproveitamento dessa suplementação. Uma vez que esses suplementos prontos no mercado, eles não individualizam a dose, dá a entender, que todas as gestantes são iguais, estão na mesma, possuem as mesmas características, o que não é verdade, Então a gente tem que levar em consideração o consumo alimentar dessa mulher, como é que está o trato digestivo, se ela absorve bem ou não. Até isso, a gente vai pensar, se o intestino não estiver funcionando direitinho, a gente vai pensar em formas, por exemplo, sublinguais, que aí não vai precisar passar por esse trato digestivo e não terão perdas. E assim sucessivamente. Então, cada gestante ela precisa ser vista como única, por isso é que eu acabo trabalhando com a personalização. O preparo para a amamentação, nutricionalmente falando, começa então na gestação? Ou cada fase é uma fase independente? Sem sombra de dúvidas, Então, durante a gestação, principalmente ali no 3º trimestre, a gente vai preparar, essa mulher para essa fase da lactação. Então, inclusive, a lactação, a demanda energética, e de muitos nutrientes é até maior do que na gestação. E aí, essa mulher, ela precisa estar com os estoques adequados e uma suplementação, personalizada. Então, muitas vezes, no pós-parto, os suplementos são suspensos e aí aquela fase que já é extremamente desgastante, que demanda assim absurdamente do corpo dessa mulher para produzir o leite, acaba sendo ainda pior, Então ela fica muito cansada, Acaba se sentindo fraca, justamente
porque não teve, né, esse preparo ali desde a gestação. Então, eu, por exemplo, no terceiro trimestre, a gente faz, antes do parto, uma consulta justamente para falar sobre parto e sobre a amamentação, né? Então, eu já deixo ali organizado a suplementação dela, a alimentação nesse período, e aí a gente consegue preparar melhor essa mulher para entrar aí na lactação. Quando há deficiência de algum nutriente, então, e não é reposto, não é suplementado, existe algum risco na gestação ou na fase da lactação? Sim, normalmente essas deficiências elas vão estar levando, né, acentuando a anemia. Muitas vezes essa anemia já vem da gestação, que não foi tratada adequadamente. Então, assim, a maioria das gestantes, elas irão precisar, em algum momento, de ferro endovenoso, porque o oral chega a uma hora na gestação que não dá conta. Só que, assim, infelizmente, muitas gestantes não fazem essa reposição efetiva. E aí vão para o puerpério, né, e dependendo do tipo de parto, a gente sabe que a cesárea, a perca de sangue é muito maior, isso vai acentuar ainda mais essa anemia. E aí, além disso, essa anemia, consequentemente, vai causar fadiga, vai estar relacionada à queda de cabelo também, que é normal acontecer ali por volta do terceiro mês, né? Porque os hormônios da gestação já vão ter caído, né? E aí, a tendência é esse cabelo cair. Só que se essa mulher, ela tiver com deficiências, isso vai acentuar, né? E vai ser muito mais difícil esse puerpério para ela. Por isso é que a gente trabalha aí com uma boa suplementação para que ela consiga dar conta direitinho aí dessa fase e amamentar o seu bebê, né? E ficar bem. Você comentou sobre a suspensão da suplementação após o parto, que é algo bem comum. Durante a gestação, mesmo quando não é feito de forma individualizada, a gestante suplementa direitinho. Mas depois que o bebê nasce, acaba deixando de lado, né? Com isso, o leite é afetado de alguma forma? A qualidade do leite é afetada? O leite fica fraco de alguma forma? Olha, assim, a natureza é perfeita, né? O leite, ele não fica fraco, a composição dele é relativamente estável, tá? O que vai acontecer é que vai ser tirado dessa mãe, né? As reservas serão exauridas, então vai faltar para ela, mas vai estar lá no leite. Só que a composição, por exemplo, de gorduras, ela é variável no leite materno. Então, o ômega 3, ele vai atuar, por exemplo, para o neurodesenvolvimento desse neném, né? O cérebro desse bebê, ele vai estar em desenvolvimento aí até os 2 aninhos de idade. E aí, que é aquilo que a gente recomenda, né? O aleitamento materno aí pelo menos até os 2 anos ou mais, mas até os 2 anos é importantíssimo, né? Essa suplementação de ômega 3, seja para a mãe, porque vai melhorar a qualidade aí desse perfil de gordura no leite materno, então vai ser um leite mais rico em ômega 3, ou seja, dando um suplemento após 6 meses aí para o bebê. Mas assim, essa composição do leite, de um modo geral, ela é estável, exceto os ácidos graxos ômega 3. Esses sim, eles são variáveis, é de acordo com a alimentação, a suplementação dessa mulher. Então, seria o ideal que a mulher suplemente por pelo menos até os 2 anos da criança, que ela cuide desse lado da saúde dela, se mantiver a amamentação, né? Ou pelo menos enquanto estiver amamentando, né? Exatamente. Enquanto ela estiver amamentando, é interessante que ela passe, né, numa consulta de rotina. Pós-parto, eu costumo ver as lactantes aí por volta do terceiro mês desse bebê, e depois a gente fica fazendo consulta de manutenção, né, a cada 3 meses, até enquanto ela desejar amamentar. Fica fácil para fazer uma referência, porque é o prazo de suplementação dos bebês, que precisam tomar vitamina D e ferro até os 2 anos de vida, né? Então, já pega esse gancho de cuidar da suplementação do neném e já tomar junto também, né? Talvez até estabelecer o mesmo horário para tomar junto, né? E não esquecer. Exatamente. E assim, essa suplementação obrigatória, né, de ferro, a partir de 3 meses, a gente vê muito como isso tem a ver com o que a gente tem hoje na literatura, que os nenéns, eles estão nascendo deficientes em ferro. Por quê?
porque a gestação, que é o período deles formarem a reserva, porém, a reserva é feita como? Através da nutrição materna. Se essa mulher está deficiente em ferro na gestação, esse neném não vai formar um bom estoque. E aí, consequentemente, cada vez mais precoce, esses nenéns eles vão apresentar anemia. Por isso que hoje a recomendação é geral, né? Dessa suplementação de ferro aí a partir dos 3 meses de idade. Durante a fase de amamentação, existe algo que essa mulher não pode consumir, seja na alimentação ou alguma suplementação? Normalmente as vitaminas e minerais, tudo aquilo que ela usava na gestação é super tranquilo na amamentação. A gente nunca indica, né? Por exemplo, tem mulheres que, por quererem acelerar a perca de peso, aí acabam perguntando, posso usar um termogênico? Não, tá? A gente não recomenda nada para acelerar esse processo. Então, normalmente, vitaminas, minerais, aquilo que ela estava acostumada a usar na gestação é tranquilo. Em relação à alimentação, o que se tem é muito mito, né? Não existe nenhum alimento, teoricamente, que precisa ser evitado, né? Desde que essa alimentação seja uma alimentação saudável, né? Se ela, por exemplo, consumia leite e derivados na gestação, ela vai permanecer o padrão dela de consumo de leite. Consumia feijão, consumia vegetais de modo geral, ela vai manter esse consumo. Não precisa ela tirar ou acrescentar nada. Tem muita questão, né? Não come leite derivado, porque senão vai dar cólica no neném. Não come repolho, não come feijão. Mas, assim, eu sempre falo para as minhas mamães, tudo aquilo que você está acostumada a comer, você vai manter o padrão, tá? É óbvio que se um neném ele tiver muito desconforto, tiver realmente quadro de cólica, então de passar 2, 3 horas chorando sem parar, é algo que a gente precisa investigar. Ou então, ela foi fazer a troca da fralda e lá estavam fezes com sangue, né? Com muco esverdeado. Então, isso é ponto de atenção. Para a gente suspeitar, inclusive, de alergia à proteína ao leite de vaca, mas isso são situações muito pontuais. E aí, a partir do momento que acontecer um episódio desse, mais característico, aí sim, o pediatra tem que ser comunicado, a nutricionista, aí a gente pode fazer uma dieta de exclusão daquele alimento específico para testar se realmente tem a ver com o alimento ou não, tá? Mas isso é muito difícil. De maneira geral, não se recomenda tirar nada para prevenir cólicas, não existe isso. Até porque o trato digestório desse bebê, ele é imaturo, até o 3º mês de vida, assim como o sistema neurológico dele. Então, ele está se acostumando com a vida fora, né? Então, é normal ele ter algum desconforto ou outro, tá? Mas isso independe da alimentação da mãe. As dietas restritivas de leite, fora os casos de APLV, com a finalidade de evitar que o bebê seja intolerante à lactose, ou restritivas de glúten, que é a questão do celíaco, também é um mito? Sim, é mito sim, tá? É assim, eu sempre oriento, né, o rodízio dos alimentos, né? A gente sabe que são alimentos alergênicos, mas é importante que esse neném ele já vem tendo contato ali, esses alimentos desde o útero, né? Então, que esse contato ele permaneça. É claro que a gente sempre orienta o rodízio, né, de todos os alimentos, mas não precisa excluir. Até porque essa exclusão, né, generalizada de alimentos vai deixar a dieta dessa mulher muito monótona, né? Ela pode, inclusive, ter deficiências, né, em função dessa exclusão generalizada. Então, o ideal mesmo é que ela tenha uma alimentação mais diversificada possível. Sobre o consumo de álcool durante o período de lactação, o que é orientado? Pronto, então, eu sempre falo que a fase da amamentação ela é uma fase extremamente mais adaptável do que a gestação. A gestação a gente é radical em relação a muitas coisas, né? Então, por exemplo, o álcool na gestação é 0. O neném ali não tem opção, né? Vai tudo pro líquido amniótico. Mas na amamentação, a gente tem uma fase de maior flexibilidade. Então, existe a possibilidade, sim, né? Inclusive no Guia Alimentar para Crianças de Menores de 2 anos, o Ministério da Saúde já fala sobre isso, né? Então, essa mulher, por exemplo, que quer consumir lá uma dose, digamos que uma latinha de cerveja, ela precisa, claro, passar um tempo sem amamentar. Então, ela pode dar uma de mamar para o seu neném antes, né?
dela fazer ingestão dessa bebida alcoólica, ou então tirar o leite antes para deixar, e aí ficar um tempo sem amamentar, que é para dar tempo do organismo dela eliminar, né, esse álcool. E aí, normalmente, tá, existe até estudos com tabelinhas, que é de acordo lá, por exemplo, do peso da mulher. Então, uma mulher, digamos, de 50 quilos, ela vai precisar lá em torno de 2 horas e meia, tá, para eliminar um drink. Esse drink seria equivalente a uma latinha de cerveja. E tem lá a quantidade, uma taça de vinho, né, 50 ml de bebida destilada. Ah, se forem 2 drinks, aí ela vai dobrar esse tempo, né? No caso, são 5 horas, e assim sucessivamente, tá? Normalmente, mulheres mais pesadas, digamos que seja uma mulher de 80 quilos, esse tempo diminui mais, porque a eliminação do corpo dela vai ser mais rápido, tá? Mas, de um modo geral, por drink, é em torno de 2 horas que essa mulher vai precisar ficar sem amamentar. Não precisa fazer ordenha, tá? Para jogar aula para acelerar o processo, não. Normalmente, após esse período, tá? Ela consegue amamentar seguramente, sem estar indo nenhuma quantidade de álcool para o seu bebê. Você comentou sobre os termogênicos, que não são orientados para as lactantes, nos casos de quando elas querem acelerar o processo de perda de peso adquirido na gestação. As dietas restritivas, caloricamente, também não são orientadas? Tá, pois é, dietas restritivas não são orientadas nessa fase. A amamentação em si, ela já é um baita déficit calórico, porque para a gente produzir, por exemplo, 1 litro de leite, essa mulher ela vai demandar aí quase 900 calorias por dia, né? Então é bastante coisa. Tanto que na lactação, a necessidade energética de um modo geral, né, enquanto na gestação é em torno de 300 quilocalorias a mais, na amamentação é em torno de 500. Então, assim, o fato de amamentar, principalmente em livre demanda, vai fazer com que ela recupere o peso dela mais rapidamente, né? Ela retorne ao peso anterior à gestação. Exceto nos casos, né, onde essa mulher ganha muito peso na gestação, pode ser que ela tenha uma dificuldade maior. Mas, de um modo geral, não. E, assim, a gente não recomenda porque isso pode até prejudicar a produção de leite, né? Ela vai se sentir fraca. Então, não é ideal. O ideal mesmo é essa perda gradativa, né? Ela amamentar o seu bebê em livre demanda e ela vai conseguir retornar esse peso e se alimentar adequadamente, tá? Infelizmente, às vezes por falta de rede de apoio, né, para dar um suporte daquela mulher, ela acaba comendo alimentos muito calóricos ali no puerpério, aquilo que está mais fácil, né? Muito alimento industrializado, e ela pode até ganhar peso nessa fase. Por isso é que é interessante, né, que haja uma organização, se possível, rede de apoio, a gente sabe que nem todo mundo tem, mas tentar, da maneira melhor possível, né, fazer uma alimentação mais equilibrada para que essa perca de peso ocorra de maneira mais saudável. Além do risco de ter uma baixa produção de leite, existem outros riscos para essa lactante se ela não tiver uma dieta rica nutricionalmente e caloricamente? Sim, vai acentuar todos aqueles sintomas característicos do puerpério, né? A questão do cansaço, que já acontece naturalmente devido ao cuidado aí com o bebê, né? Anemias, a própria questão da fraqueza, da indisposição, né? Mau humor, a queda de cabelo pode ser muito mais acentuada, porque aí ela pode até diminuir a ingestão de proteína, e aí proteína, essa fase é uma fase que demanda, né, uma dieta mais hiperproteica. Então, tudo isso pode, sim, trazer essas repercussões negativas aí essa fase. Quais são os sinais de alerta que a lactante precisa observar? Quais são os sintomas que ela tem que observar para falar que ela está com alguma deficiência nutricional? Qual que é esse limite no organismo dela? Acredito que a fraqueza, né, de um modo geral, tá? Então, a lactante, ela precisa levar em consideração isso, ela não pode ficar se tremendo, então, às vezes, ficar sem força até para carregar o bebê, né? Então, isso é sinal de alerta que realmente ela precisa ter esse olhar carinhoso, né, sobre ela e se cuidar para que ela esteja bem para cuidar desse bebê.
Isso pode ser difícil, porque é esperado que o puerpério seja uma fase bem cansativa. E aí é perigoso porque a gestante acaba não observando que aquela mãe está com um cansaço além do fisiológico, digamos assim, mais cansada e mais desgastada do que o comum para um pós-parto. Exatamente, exatamente. E aí, por isso é que é importante o acompanhamento nutricional, né? Desde a gestação, porque se essa mulher ela vier já orientada, né? Ali tivesse a consulta antes do parto sobre a amamentação, sobre a importância da suplementação e da alimentação para ela, né? Para que ela esteja bem para cuidar do neném dela, esse tipo de coisa vai ser evitada. Eu não sei se a gente pode dizer que isso se tornou algo cultural, mas está bem enraizado a gente ignorar as necessidades da mãe. Na gestação, os olhos estão todos na mãe. E depois que o bebê nasce, ninguém lembra dela, né? É até uma coisa estranha. Ela é sempre a última a comer, a última a dormir, a última a tomar banho. Muitas vezes a gente parece que a gente chega no limite. E eu nunca pensei que isso pode ser uma deficiência nutricional. Eu, por exemplo, tive anemia na minha primeira gestação. Pois é, exatamente. Então, assim, é isso mesmo. Você falou, na gestação, o centro é a mulher, né? Tá ali naquele estado de potência, gerando uma vida. E aí, quando esse neném nasce, todos os holofotes viram com o neném e a mãe é esquecida, né? Então, eu sempre falo para as minhas mamães que a rede de apoio cuida dela, que ela precisa ser cuidada para que ela consiga cuidar adequadamente do seu bebê, né? E como você falou, né, no teu caso específico, que você teve anemia gestação inteira, por isso é que eu bato tanto na tecla do preparo gestacional, porque muitas vezes, quando a mulher ela já entra com baixo estoque de ferro na gestação, ela vai cursar com essa anemia a gestação toda, até principalmente se ela não resolver da maneira efetiva quem seria com ferro endovenoso, né? Se ela ficar na suplementação oral é realmente complicado. Isso vai potencializar lá no puerpério. Então, assim, esse cuidado, ele precisa, na verdade, vir, né, desde antes de engravidar, porque acaba que vira aí uma sequência de deficiências que vão sendo perpetuadas e, assim, influencia até na vida do bebê, né, porque essa criança, ela não vai fazer um bom estoque de ferro, e aí ela pode ter, sim, anemia na infância, né, e ficar aí tendo que utilizar todo o tempo suplementações, né, para estar repondo, e a gente tem que bater na tecla desse preparo gestacional, tá? Porque, sem sombra de dúvidas, a gente vai conseguir aí resolver muito das deficiências e melhorar a qualidade de vida das mães, né, no puerpério. Eu te acompanho no Instagram e vi que você fez um curso com a doutora Bruna Pitaluga, né? E quando eu comecei a acompanhar ela, eu fiquei chocada, porque muita coisa eu não fazia ideia da importância. E a maioria dos profissionais não sabem. Não é algo exclusivo de quem não é profissional da saúde. Muitos profissionais que deveriam saber, que acompanham gestantes, não sabem. Exatamente. Nossa, eu sou apaixonada pela doutora Bruna. Ela é uma pessoa maravilhosa, assim, super humana, humilde. Ela me ajudou muito, né, nesse processo, né, após perda, a entender o que tinha acontecido comigo, né. Então, eu sou aluna dela desde os primeiros cursos que ela fez e estamos juntinhas aí. Eu finalizei agora um recente que ela fez, que foi de suplementação, né, exames na gestação, só para agregar mais valor aí ao meu trabalho e oferecer o melhor para as minhas clientes. E ela é fantástica, nossa. E aprender com uma obstetra, né? Alguém que tem essa visão tão carinhosa, tem tanto respeito pela nutrição, né? Ela valoriza, né, o trabalho do profissional nutricionista, mesmo ela dominando toda essa parte de suplementação, exames, ela sempre fala, né, que ela trabalha com a Nutri, porque são coisas diferentes, né? É óbvio que nem toda obstetra sabe fazer o que ela faz, mas ainda assim ela precisa da nutricionista, porque assim, o cálculo dietético, quem vai fazer é a nutricionista, os ajustes, né, dos macronutrientes, né, os próprios micronutrientes, muitas coisas que a gente trabalha
Alguns médicos não trabalham, né? Então, a gente vê isso no curso. Então, assim, o respeito que ela tem, né, pela profissão e como a gente precisa trabalhar, assim, junto com os obstetras. Eu tenho, ainda percebo muita resistência, né? Nossa, tem médico que quer suspender as minhas suplementações todas, e aí fala que é exagero. A paciente vai mostrar os exames, né, mostrando que está realmente deficiente. Eles, não precisa disso não, é só usar esse suplemento que tá bom. A gente sabe que tem uma indústria forte aí, farmacêutica, né? E, enfim, tem muita coisa por trás, mas, assim, a nossa missão, né, é, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas, né, fazer a diferença na vida dessa geração que está vindo aí, desses bebês, para que eles tenham potencial realmente de saúde, né, para evitar, né, tantas perdas. Eu que passei por uma perda na gestação, é algo, assim, que inimaginável, que a gente não espera e não deseja para ninguém. Hoje eu trabalho, assim, muito com mulheres que passaram pelo que eu passei, né, e, assim, eu sempre falo que o que depender de mim, ninguém vai voltar de colo vazio para casa, né? Então, e assim, esse cuidado é o tempo todo, a suplementação ela muda o tempo inteiro na gestação, no puerpério, né? A gente vai sempre alternando, esses, porque essas doses, elas vão, né, diminuindo, se essa mulher está mais estressada, alguns nutrientes baixam, se ela está passando por uma fase onde ela está mais privada de consumir determinado nutriente via alimentação, e a suplementação vai precisar aumentar, e assim sucessivamente. Então, a gente tem que ter esse olhar carinhoso, né? Porque, assim, é uma geração, né, que nós somos responsáveis, e eu acho que falta muito disso em muitos profissionais que trabalham aí com obstetrícia e a ginecologia. É um trabalho de formiguinha, né? Espalhando informação aos poucos. Quem ouvir vai passando para frente, até se tornar tão difundido que acaba sendo um padrão de um acompanhamento pré-natal multiprofissional. O obstetra alinhado com o nutricionista, precisaria ser, de fato, o básico, que toda gestante fizesse esse acompanhamento, né? Tanto com o nutricionista, assim como o obstetra. Hoje, o seu público é somente a gestante? Então, eu trabalho exclusivamente com preparo gestacional, então eu trabalho com fertilidade e com infertilidade. Eu trabalho em clínica de reprodução assistida também, com casais que pretendem engravidar, que passam aí pela reprodução assistida, né, pela fertilização in vitro, inseminação artificial. Além disso, com após, né, esse preparo, eu acompanho as gestantes e as lactantes, né, essas mamães aí que vão amamentar até quando desejarem. Então, atualmente eu só atendo esse público, né? Nada além disso. Antes eu trabalhava com saúde da mulher de um modo geral, mas acabei deixando para me dedicar exclusivamente a essas 3 etapas. Paulo, o que você diria para uma gestante que sonha com a amamentação, que quer viver essa experiência, que ela precisa fazer para ter todo o sucesso nessa fase, mantendo a saúde a todo vapor? Pronto. Primeiro, assim, faça um bom pré-natal nutricional, né? Do mesmo jeito que a gestante procura o médico, ela tem que procurar o profissional de nutrição, independente se esse médico indicou ou não, tá? Então, procure uma nutricionista para chamar de sua, né? Preferencialmente que trabalhe com essa conduta mais personalizada. E a partir daí é conhecimento, né? Então, assim, se empoderar, né, desse processo de amamentação, com tudo que a gente fala muito, né, que amamentar não é instintivo, que ela precisa ter essa experiência e vivenciar isso dia após dia. Mas, assim, o cuidado, né, nutricional é realmente esse, né, de ter uma nutricionista desde a gestação, acompanhando, uma nutricionista especialista, tá, gente? Eu vejo muitas mulheres chegam até mim, né, falam, eu tinha um acompanhamento nutricional, mas assim, não era uma profissional generalista. A gente sabe que, assim como todas as áreas, tem os generalistas, mas assim, jamais vai chegar ao nível de um profissional que só trabalha com aquilo, que só estuda aquilo, né, que só vivencia 24 horas com aquele público, tá? Mas assim, é super possível, dá para ser leve, né, o puerpério. A gente sabe que é muito desafiador, é cansativo,
mas dá para ser menos cansativo, dá para ser menos pesado quando a gente se prepara, né, do ponto de vista nutricional, né? Então, sem sombra de dúvidas, assim, tem a nutricionista aí desde da gestação, que essa fase ela vai ser mais tranquila. Sim, é importante frisar que o acompanhamento nutricional de uma gestante precisa ser com uma nutricionista especializada em gestantes, assim como o pré-natal feito pelo médico, né? Ou um enfermeiro obstetra, e não com um clínico geral. Tem que ser específico. Sem sombra de dúvidas, né? Então, cada área, né, é muito personalizada. É a mesma coisa, ninguém vai resolver um problema, tá precisando ir no cardiologista, tá com problema de coração e vai passar no neuro, né? Então, a gente tem que realmente procurar os especialistas, isso vale para qualquer área, para psicologia, né, para educação física, enfim, qualquer área da saúde, a gente tem que realmente buscar aqueles experts, aquelas pessoas que trabalham ali com esse olhar diferenciado, que só lidam com essas situações e para que se tenha um acompanhamento mais personalizado possível. Paula, fala pra gente sobre o seu Instagram. Como é possível te encontrar? Como você trabalha? Tá, como eu tô gestante, né? Eu tô aí com 24 semanas. Atualmente eu só atendo online, então eu atendo pacientes de todo o Brasil. Tenho bebês aí espalhados por todos os cantos desse país, aí crescendo nos forninhos, vários já nasceram. Também faço acompanhamento de várias brasileiras aí fora do Brasil, né, de outros países. E o Instagram é @festi, de fertilidade, com temudo, nutri, com i no final. E é maravilhoso, né? Porque a gente tem um feedback muito positivo. Infelizmente, a gente não consegue alcançar todo mundo, mas o Instagram, ele possibilita, né, da gente transmitir essas informações. Eu sempre estou abrindo caixinha de perguntas aí, tentar ajudar nas principais dúvidas relacionadas aí à fertilidade, à gestação e à amamentação. A gente conversou com uma pediatra, Paula, é a doutora Fernanda Ribeiro, e foi ela que comentou como é comum os cuidados nutricionais pararem depois do parto. E com isso é ruim, né? Ela é uma pediatra amiga da amamentação, é especializada em aleitamento materno. Foi uma conversa e tanto. E conversando agora com você, eu pensei como que é muito comum a gente ouvir que tudo é culpa da amamentação, né? Se tá fraca, é culpa da amamentação. Se o cabelo tá caindo de forma excessiva, é a amamentação. E isso pode acabar exaurindo a mulher a ponto de causar um desmame precoce. Não precisa chegar nesse ponto, né? Se for cuidando da melhor forma. Exatamente, exatamente. Ai, eu fico assim maravilhada quando eu vejo os profissionais, né, os pediatras aí que são amigos da amamentação, que a gente precisa disso, né? Então, eu mesmo tento me cercar, né, de uma rede de profissionais que tenham esse olhar, né, diferenciado sobre a mulher. Hoje eu já recebo muita indicação, né, de fetólogos, dos ultrassonografistas, dos obstetras, dos médicos da reprodução, né? As pacientes chegam, eles, você vai na Paula, eu quero que você consulte com ela antes de você voltar aqui, né? E aí, isso é muito legal. As próprias lactantes, eu tenho um pediatra maravilhoso, que é o Thiago Vanucci, ele já me encaminha muito, ele trabalha aqui na minha cidade, eu sou de São Luís, Maranhão, e ele me encaminha muitas pacientes, muitas lactantes, né? A gente se conheceu no curso da Bruna, e aí ele, não, Paula, eu preciso de alguém para indicar, para cuidar dessas mães, né? Porque eu já cuido dos bebês e é muita coisa. Eu digo, não, com certeza, até porque não é só a suplementação, precisa da alimentação também, a gente precisa aí dos macronutrientes. E aí a gente acaba tendo essa parceria, né? Se ajudando e principalmente ajudando essa mãe, né? Esse bebê, porque quem ganha é a família. O doutor Tiago é ótimo mesmo. Inclusive, doutor Tiago, se você estiver ouvindo esse episódio do nosso podcast, a gente quer a sua participação. Não, ele é incrível, ele é incrível. Eu sou apaixonada, estou aqui, eu já marquei a consulta do Elias, que é o meu bebê.
com ele com 30 semanas a gente já está passando, né? Porque eu não vivenciei essa experiência das minhas outras gestações com o acompanhamento do pediatra desde o pré-natal, né? Então, para mim é novo. E eu tô aqui contando as semanas para chegar, porque ele é incrível, ele é fora de série, fora da curva. Eu também não sabia da importância do pré-natal com o pediatra. E é tão importante, né? Não é só pesar e medir. Muitas coisas eu só soube depois que eu me tornei doula. E eu acho que são coisas que devem ser passadas para todos, desde a adolescência, porque aí, quando vai virar pai ou mãe, já sabe o que esperar. É verdade. Eu também acho que são informações que precisam ser aprendidas antes da gravidez. Mas eu acho que as mudanças vão chegar, as boas informações já estão sendo passadas em vários meios de comunicação, né? Vão sim, já estão chegando, né? Eu tenho muita gente já me procura assim, eu queria um acompanhamento personalizado. Eu já tem pessoas até que já têm a nutricionista, mas eles querem alguém direcionados para essa área mesmo, que sabe que nosso trabalho ele realmente vai enxergar a pessoa, não é como você falou, não é pesar, não é medir, não são números, né? Porque assim, infelizmente, se a gente continuar, né, com esse olhar generalista em cima do pré-natal, né, da fertilidade, das mães aí que amamentam, a gente não vai mudar essa situação. Então, assim, e com essa questão da pandemia, né, que foi uma coisa terrível, mas que as redes sociais, né, principalmente aí o Instagram, que é a que eu mais utilizo e que eu vejo, né, que a maioria das pessoas utilizam, a gente vê, né, como tem sido divulgado através das lives, como esses profissionais atualizados, eles têm disseminado essas informações que têm salvo vidas, né? Então, eu acho que de um lado bom, né, se a gente for parar para pensar de tudo isso que a gente está vivendo, seria isso, né? Essa questão da divulgação da informação, o acesso à informação de extrema qualidade, né? Está sendo muito mais possível por conta de tudo isso que a gente está vivenciando. Muito obrigada, Paula, pela sua participação. Adorei saber um pouquinho mais sobre esse processo de suplementação. São coisas que a gente não sabe, né? E não aprende tão fácil assim. Muito obrigada mesmo. Muitíssimo obrigada, meninas. Amei. Obrigada, Paula. Eu que agradeço, tá, meninas? Boa tarde aí, bom final de semana para vocês e qualquer coisa eu tô aqui. Paula, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por todas essas informações que você deixou aqui. Espero que todas aquelas que ouvirem possam tirar o máximo de proveito. Um beijo e muito obrigada. Beijo, meninas. Tchau, tchau.